Nesta residência, há 147 anos, duas crianças escravizadas, Jacinto e Inocêncio, tiveram suas vidas brutalmente interrompidas. Em tributo à sua memória, dedicamos este espaço chamado Jardim Jacinto e Inocêncio. Enquanto estiver neste local, convidamos você a enviar ao universo um pensamento carregado de amor em homenagem à breve existência dessas crianças. Novembro de 2023. Quando a gente fala sobre o crime da Baronesa de Grajaú, a gente tem que levar em consideração todo o cenário que acontecia na época. O primeiro ponto é que a baronesa, esse crime é conhecido como crime da Baronesa de Grajaú, só que na época em que esse crime foi cometido, ela não era baronesa, Ana Rosa Viana Ribeiro não era baronesa, porque o seu esposo, Carlos Fernando Ribeiro, não era barão. Ele só vai conseguir esse título de barão quando, em 1884, e aí, por conta dele ser um homem extremamente influente dentro da política dessa época, as pessoas atrelam o crime da baronesa, da sua esposa, a ele. E logo depois, em 1884, praticamente 14 anos depois, ele vai conseguir o título de barão. São Luís é um reflexo, a província do Maranhão é um reflexo do que acontecia nas demais províncias brasileiras. Nós tínhamos uma economia fundamentada no modelo agrário exportador. Esse modelo agrário exportador baseava-se na plantation e tinha como mão de obra fundamental o trabalho escravizado. Nesse sentido, em meados do século XIX, sobretudo a partir da segunda metade do século, intensificam-se as lutas contra a escravidão. Naturalmente que a gente sabe que o processo de luta contra a escravidão, ele se dá a partir do momento em que a escravidão começa a ser praticada. E ninguém lutou mais contra a escravidão do que o próprio escravizado. Só que a partir da segunda metade do século XIX, a chamada campanha abolicionista se fortalece, e com o fortalecimento dessa campanha abolicionista, nós temos o surgimento de diversos clubes abolicionistas que vão, à sua maneira, quer seja pelas artes, quer seja pela literatura ou pelo jornalismo e também pelo direito, lutar em defesa da abolição da escravidão. Mas também é importante que fique claro que esse debate também é um debate político, é um debate econômico. Uma vez que, para alguns grupos, a escravidão precisava ser abolida por ser uma atividade, por ser uma forma de exploração do trabalho irracional e improdutiva. Dessa maneira, era necessário modernizar a economia brasileira, economia maranhense, economia lusovicense, a partir da substituição dessa mão de obra escravizada por uma mão de obra livre. Da mesma maneira, é um debate político, uma vez que é a escravidão quem sustenta a monarquia. Logo, aqueles grupos políticos contrários à monarquia acabaram também sendo contrários à escravidão por verem uma relação direta entre o fim do trabalho escravizado e a queda da monarquia. Nesse sentido, São Luís reflete todo um cenário que já existe no resto do Brasil em torno desse debate. Outro ponto muito importante é que esse crime aconteceu aqui, no centro de São Luís, que era a capital na época. Hoje é a capital, e era o centro na época também. E aí, como é que isso aconteceu aqui dentro do centro, Porque normalmente essas coisas aconteciam dentro da zona rural. E esse é um dos pontos até hoje que se é estudado. E por conta disso, talvez tenha tido todo esse alarde de como a baronesa matou Inocêncio, de como o crime se deu, por que ela foi a júri. Porque normalmente nessa época os crimes eles aconteciam na zona rural, E aí, acontecendo na zona rural, não na zona urbana, muitos desses crimes ficavam abafados porque os corpos eram escondidos. E aqui não. Aqui precisaria, principalmente morando aqui onde ela morava, precisaria de um cortejo, de um cortejo fúnebre, precisaria de tirar o corpo de onde ele estava para levar até o enterro.
Então, exatamente por isso, as pessoas, teve toda essa comoção, porque as pessoas souberam desse crime. É preciso que a gente veja esse caso não só a partir, né, da questão de gênero, né, de toda a discussão que é importantíssima em relação à discussão de gênero, mas também a partir de um debate político. Ela é uma mulher da elite local, esposa de alguém ligado ao Partido Liberal e que tem muita influência política na província. Logo, há todo o interesse também por parte dos grupos conservadores, e esse é o grande debate político que existe no Brasil no momento, e o Maranhão também, por extensão desse debate, é marcado pelas disputas entre liberais e conservadores. Então é preciso a gente localizar o caso da Baronesa do Grajaú como um caso que também é profundamente marcado pelo debate político. Ela é esposa, embora uma mulher influente, embora pertencente às altas rodas da sociedade ludovicense, ela é esposa também de um influente político liberal. Logo, os adversários políticos do marido, né, de Dona Ana Rosa, buscam de todas as maneiras desqualificar não só a imagem da Dona Ana Rosa, por ser uma mulher, e o discurso misógino está muito presente no caso do processo do menino Inocêncio, mas ao mesmo tempo também desqualificar o marido dela. Não quero colocar dessa maneira o marido como protagonista, mas Celso Magalhães, o promotor Celso Magalhães, sendo alguém ligado ao Partido Conservador, ao atacar Dona Ana Rosa Ribeiro, ele também está atacando o seu esposo, o seu marido. Então, é algo que era até então inédito na sociedade local, uma mulher da elite, né, ser objeto de um inquérito policial, objeto de uma denúncia feita pelo Ministério Público e ser levada a julgamento. Entretanto, não era inédito que uma mulher fosse submetida tão violentamente a esse descalabro em relação à sua condição também de ser humano. Porque, independente dela ser da elite ou não, o fato dela ser mulher contribui também para todo um discurso que desqualifica a pessoa da baronesa. Independente, veja bem, a análise não é, por enquanto, se ela cometeu ou não um homicídio, mas o fato dela, sendo mulher, acabar se tornando objeto de um discurso misógino que desqualifica a sua condição de ser humano e que automaticamente a torna uma pessoa perversa, de má índole, praticante de atos tão horrendos quanto aqueles que o promotor Celso Magalhães dizia. Então o que nós temos nesse caso? Ela não vai ser a primeira e nem vai ser a última mulher maranhense a passar por esse tipo, ou brasileira, ou no mundo, a passar por esse tipo de linchamento moral. Essa palavra que eu estava... essa espécie de linchamento moral. Não vai ser antes dela outras mulheres, depois dela outras mulheres. Ana Jansen vai ser objeto de um linchamento moral constante, a sua reputação será sempre associada à perversidade, à maldade, à má índole, a uma inclinação natural para o mal. Então, primeiro é importante a gente ver isso, que embora seja uma mulher da elite, ela não será a primeira a passar por isso. E segundo, é necessário que a gente contextualize numa perspectiva de uma disputa política. Ela é esposa de um político liberal influente e isso acaba atraindo a atenção dos adversários do seu esposo. A imprensa sempre teve esse papel preponderante de conduzir narrativas. A gente estava conversando isso depois da entrevista, de conduzir essas narrativas, daquilo que é tomado como verdade para a grande massa, né? E até hoje isso acontece, a partir dos diversos meios de comunicação que a imprensa tem. Né? Então, quando sai uma notícia num jornal de TV ou um jornal impresso, a pessoa que lê é aquilo para ela. Então, mas ele começou a questionar.
a partir de uma lógica machista, né, a partir de uma lógica de uma relação de poder. Quem era Celso de Magalhães para essa história? Quem foi, né? Quem foi Celso de Magalhães para essa história? Quem foi Ana Rosa Ribeiro para essa história? Então, quais são as intenções que tem por trás disso? Quais intenções? E será que essa história foi contada de fato do jeito que aconteceu? Então, tudo isso está revirando agora as minhas ideias, está revirando tudo que eu penso sobre o caso, inclusive. Porque, por exemplo, a gente não tem a versão de um todo. Então, lá no documento, a Natália lembrou, por exemplo, que em algum momento ela fala, né? Era questões políticas. E quem sabe, não é mesmo? Então, assim, claro, aconteceu. O caso aconteceu. Eu acho que, na verdade, isso é um impulsionador para a gente pensar outras relações. Que outras relações estão estabelecidas nessa história? Quantas coisas estão ou não foram ditas? Estão por não dizer, estão encobertas, estão camufladas. Eu também sou participante do coletivo artístico 171, que é composto pelo Ronald e pela Juliana. A gente chegou até o caso da Baronesa muito devido a um projeto artístico que ela começou a elaborar, do qual a gente pensou sobre as memórias que habitavam aqui em São Luís. Porque São Luís é uma cidade que vive sobre essas memórias. Uma cidade que pra gente transpira e vive e respira essas memórias. Só a gente olhar os casarões, olhar os azulejos. É uma cidade que parece que ainda preserva o seu passado. Então a gente sempre pensava, que memória que habita aqui? Quantas pessoas já passaram por aqui e quantas pessoas um determinado lugar tem significado? Durante o nosso processo, a gente começou a trabalhar sobre memória coletiva. E foi quando a gente começou a querer pesquisar sobre casos que aconteceram aqui em São Luís, casos que impactaram aqui em São Luís. Até que a nossa professora, Michele Cabral, que estava com a gente junto no projeto, nos falou do caso do Inocêncio, que é intitulado O Caso da Baronesa de Grajaú, que leva esse nome do caso. A gente começou, né, a querer pesquisar sobre, a gente foi atrás, só que até então o que a gente encontrava era apenas coisa, dizendo que ela tinha sido acusada de matar um menino de 8 anos, que o promotor da época, o Celso Magalhães, intimou ela, mas até então a gente não tinha noção de como era o caso, né, porque até então eram só matérias assim, de jornal, até que a gente chegou até o auto do processo. E aí a gente começou a destrinchar o auto do processo. E aí a gente viu a gravidade do crime, a crueldade do crime. E a gente até então também não conhecia o Jacinto, que também é irmão do Inocêncio, que morreu um ano antes dele. A gente não tinha noção do Jacinto ainda. Então a gente começou a se questionar de quantos outros casos de outros meninos morreram na mão da Baronesa e a gente nunca teve noção. Então a gente começou a investigar sobre o Inocêncio e tudo isso culminou no nosso processo de pesquisa, nosso processo artístico. Em 2022, junto ao coletivo artístico 171, no qual eu faço parte, nós estávamos com um processo de criação em andamento de uma pesquisa que nós tínhamos, que era investigar a teatralidade a partir do suporte da câmera, né, do vídeo. Não do vídeo como registro, né, mas como suporte de transmissão de imagem. Era um período pandêmico, em 2022, e a gente ainda estava se perguntando, né, algumas questões que eram importantes para o exercício cênico, a partir dessa nova realidade que nós tínhamos, né, naquele momento. E aí a gente estava desenvolvendo um processo criativo que trabalhava com memórias individuais na cidade de São Luís. Nós trabalhamos com a materialidade do mapa da cidade, então, e aí a gente foi coletando memórias de pessoas, tipo, o que aconteceu de importante na tua vida, ou um fato que marcou a tua vida em algum lugar de São Luís. Então, tendo essa cartografia da cidade, em pontos específicos desse mapa, essas histórias eram narradas, né, por nós.
Então essa dramaturgia foi construída a partir disso. Nesse trabalho nós tínhamos a orientação cênica da professora Michele Cabral. E a professora Michele, ela levantou uma discussão que é muito importante quando a gente trata de memórias individuais, que é, em algum ponto, essas memórias individuais, elas também se tornam memórias coletivas da cidade. Um exemplo disso é, vamos supor, um assalto que eu sofri no centro. Só que esse assalto tem a ver com uma não sei o que meu, porque levou algo importante. Mas quantas pessoas também não tiveram assalto e talvez levaram algo importante, né? Então, como que uma mesma memória também pode suscitar em uma outra pessoa um sentimento muito parecido, né? E como que isso cria aspectos de uma coletividade. E aí então a gente também pode trabalhar com essa ideia de memória coletiva, né? E vamos imaginar quantas histórias... Olha, nesse momento nós estamos no jardim, no solar da Baronesa de Grajaú, do Barão de Grajaú, né? Então a gente ficou se perguntando quantas histórias deve ter aqui. Histórias de domínio público mesmo, domínio público que eu falo no sentido de interesse de todo mundo, né? Vamos imaginar que uma reunião que mudou a história da cidade de São Luís aconteceu em uma dessas salas. Da sala de estar, da sala de reunião, sei lá, entende? Então, ou algum marco histórico que aconteceu exatamente numa praça, exatamente onde hoje em dia é o museu. Então era sobre essa premissa que nós gostaríamos de trabalhar com as memórias coletivas, né? Então, tipo, algo de um marco que aconteceu, que foi muito importante para a cidade, aconteceu naquele lugar, só que hoje as pessoas não têm mais acesso a essas histórias porque elas são esquecidas, elas não são lembradas. Então eu passava mil vezes aqui, eu, Ronald Mateus, cansei de passar dali da Deodoro pro Teatro Arthur Azevedo, aqui pela Rua do Sol, passei milhões de vezes por aqui pela frente do Museu Histórico e Artístico do Maranhão e não sabia da história do crime da Baronesa de Grajaú, o que aconteceu aqui, né? Então, tipo, era sobre isso que a gente queria falar, tipo, revelar essas memórias que estavam enterradas, memórias que estavam soterradas e que fazem parte de nós, sabe? E aí, a própria professora Michele, ela comentou o caso. Olha, tem um caso que ficou muito famoso por conta disso. Esse caso estava com não sei quem, que foi parar na mão do José Sarney. Depois ele doou esse material para o Ministério Público, se transformou no livro. E aí a gente falou assim, vamos atrás. E a gente foi atrás, né? E aí a gente encontrou, acho que são 3 livros ou 2. São acho que 2 ou 3 livros. São 2 livros. Contando todo o caso, né? E com todos os documentos dos autos do processo, né? E aí a gente imprimiu tudo, colocou tudo sobre uma mesa, e aí a gente foi fazendo a reconstituição a partir do exame de corpo de delitos que está no auto do processo. A gente fez uma estrutura de um corpo e foi colocando, tipo, marcas aonde estava dizendo que tinha contusões, que tinham vermelhidões, que tinham osso quebrado e não sei o que, a gente foi marcando. No final, o corpo estava todo marcado. No final, a gente tinha um desenho todo pintado, porque foi cruel demais. Então, além de fazer essa reconstituição do estado do corpo de inocência a partir desse exame de corpo de delito, nós também fomos ligando os pontos do depoimento da Germiniana, do depoimento da avó de Inocêncio, né, dos vizinhos. Então, a gente foi montando esse caso a partir de todo o autos do processo, né? E aí a gente foi tendo noção da história, né, como um todo, né, do caso como um todo. E a gente voltou para cá, pro Museu Histórico e Artístico. Hoje o solar da Baronesa de Grajaú e do Barão de Grajaú, ele é um anexo do Museu Histórico e Artístico do Maranhão, né, que fica aqui localizado na Rua do Sol. E a gente está aqui no jardim, né, onde supostamente muita coisa aconteceu. E a gente acredita, e a gente não quis levar essa história exatamente para um estúdio, por exemplo, né? A gente queria fazer tudo aqui. Porque nós, como estudantes de arte,
nós acreditamos que isso daqui está carregado de memória. As memórias, elas habitam nesse espaço, porque o espaço ele resistiu ao tempo e ele resiste ao tempo. A gente ainda tem essa cultura, vamos dizer assim, pelo menos nessa região do centro histórico, de preservar os casarões nos seus formatos originais, de preservar os azulejos, né, os revestimentos, justamente para que se preserve também um pouco dessa memória colonial, vamos dizer, né? E aí a gente sabe que aqui poucas coisas foram mexidas de lá até agora, né? Então a gente acredita que tudo isso daqui é constituído por uma áurea do caso, dos casos, né? Então a nossa escolha de fazer esse documentário todo aqui também parte disso, parte dessa nossa ideia e desse nosso entendimento, né? Porque a gente acredita que isso aqui esteja carregado de memória, sabe? Quem sabe essas paredes não viram tudo o que aconteceu, essas mangueiras, o chão. Então tudo isso daqui está carregado de memória, né? E tem esse peso. Então a escolha também de fazer esse documentário todo aqui, ela também parte disso. A gente poderia contar essa história de qualquer lugar, porque é a narrativa, a história oral. A gente está reproduzindo um discurso, né? A própria narrativa. Mas nós estamos aqui. E isso pra gente aqui também é importante. Porque a gente acredita que esse lugar é um lugar que tem sua energia, que tem sua áurea, que tem todo os seus resquícios de memória, né, do que aconteceu um dia. Assim como em qualquer lugar, com suas histórias. Meu campo de pesquisa específico é a história social do crime. Logo, eu busco entender o crime como parte da realidade social, como algo que historicamente sempre fascinou as pessoas, quer seja despertando um sentimento de empatia das pessoas pelas vítimas ou pela vítima, quer seja despertando a curiosidade sobre a pessoa que praticou o crime. De uma maneira ou de outra, o crime desperta interesse. Agora, esse crime, como é o caso do notório crime da Baronesa, então o crime fascina, quer seja pela empatia que as pessoas têm pela vítima, quer seja pela curiosidade em torno do suposto criminoso ou do criminoso de fato, e ele se torna tão mais notório quanto mais notório forem os personagens envolvidos. Nesse caso específico, uma mulher da alta sociedade ludovicense, seu marido, proeminente político do Partido Liberal, o promotor Celso Magalhães, adversário político do Partido Liberal, sendo ele um conservador, e a maneira como a imprensa também narra o caso. No caso específico do crime da Baronesa, nós ainda temos no Maranhão uma imprensa que eu posso chamar de sóbria, que tem como preocupação essencial o debate político, que tem como preocupação essencial estimular as disputas políticas entre liberais e conservadores. Embora as narrativas de crime já fossem comuns na Europa, sobretudo a partir ali das histórias narradas pelo Le Petit Journal, essas narrativas que nós chamamos de faits divers criminais só vão chegar no Brasil a partir de 1878, 1880, ou seja, alguns anos já depois desse caso ter ocorrido. Mas, de qualquer maneira, o que a gente percebe no jornal é uma espécie de sobriedade. Jornais de tendência conservadora destacam a idoneidade do promotor Celso Magalhães, a idoneidade da polícia, a idoneidade do Poder Judiciário, do Ministério Público. Por sua vez, os jornais de tendência liberal destacam a necessidade de se investigar com mais cuidado o caso, de não se tomar posicionamentos precipitados, destaca a idoneidade da família, da dona Ana Rosa, do seu marido. Então, há toda essa questão sóbria. Ao mesmo tempo, jornais conservadores
optam por fazer recortes do inquérito e do processo, favoreçam o Ministério Público, favoreçam o promotor Celso Magalhães. Por sua vez, os jornais de tendência liberal optam por fazer um recorte que dão mais espaço para os argumentos da defesa. Por exemplo, enquanto o Celso Magalhães destaca a maneira apurada, detalhada e cuidadosa com que o laudo pericial foi emitido, com que a perícia foi feita, o laudo cadavérico foi feito, o advogado de defesa destaca o contrário. Olha, o laudo foi mal feito, foi tudo muito apressado, detalhes foram esquecidos ou omitidos, mas o que a gente tem e que é importante destacar quando se faz uma análise a partir dessa perspectiva da história social do crime, é que, em primeiro lugar, a narrativa da imprensa não pode ser tomada como verdadeira, ainda que ela reproduza ipsiliteri os autos do processo, ou o inquérito, ou o laudo pericial, e aí a gente tem mais uma discussão, que é a importância da medicina como aquela que dá a palavra final sobre o caso. Ora, o laudo confirma que a morte aconteceu nestes moldes, desta maneira, com esta arma, e atestamos, foi uma morte provocada dessa forma. Ou seja, a medicina também, nesse momento, começa a ocupar um lugar de destaque como construtora de uma verdade discursiva. E é esse o ponto. O discurso da imprensa deve ser olhado com cuidado, na medida que não pode ser considerado um discurso de verdade. O discurso feito pelo inquérito policial, pelos autos do processo, pela denúncia do Ministério Público, pelo laudo pericial, também tem que ser compreendido como produto de toda uma argumentação que parte de algum lugar e é produzido por pessoas que têm um determinado interesse, não é uma narrativa isenta. O discurso da polícia não é uma narrativa neutra, não é um discurso neutro, assim como do Ministério Público não é, assim como do juiz não é, tampouco do tribunal do júri. Na verdade, o julgamento em si é o que eu costumo chamar de confirmação de ritual de confirmação de iniquidades.